Bom dia então, pessoal. Hoje a gente vai falar então sobre orbitais moleculares e hibridação, dando uma continuidade àquilo que a gente já falou até agora sobre ligações covalentes, tá? Primeiro a gente precisa entender o que são orbitais moleculares. Orbitais moleculares, então, gente, são orbitais novos formados durante ligações químicas, principalmente nas ligações covalentes, quando ocorre uma interpenetração de dois orbitais atômicos semi-preenchidos. Ou seja, quando dois orbitais atômicos eles se interagem entre si, eles compartilham seus elétrons, formando um novo orbital chamado de orbital molecular. Para a gente poder entender essa ideia de orbitais moleculares, precisamos retornar um pouquinho àquele conceito de que toda vez que um átomo ele vai fazer uma ligação química, ele sempre usa a sua camada de valência. Na sua camada de valência ele tem elétrons livres, e dentro dessa camada de valência ele tem subníveis de energia onde esses elétrons se encontram, que é o subnível S ou o subnível P. Esses são os orbitais atômicos. Quando um elétron está no subnível S, a gente fala que ele é um orbital S. Quando esse elétron está no subnível P, a gente diz que ele está num orbital P. Tá? Então os orbitais atômicos são o orbital S ou o orbital P. Para formar um orbital molecular, precisa haver um compartilhamento de elétrons entre esses dois orbitais atômicos, formando então aquilo que é chamado de orbital molecular. Tá? Os orbitais moleculares eles podem ser do tipo sigma ou do tipo pi. Tá? O que são orbitais moleculares do tipo sigma? Aqui, ó, essa bolinha ela representa um orbital molecular do tipo S, quando a última camada eletrônica, os elétrons sempre terminam em um subnível energético do tipo S. Quando dois átomos que têm orbitais S, eles fazem uma ligação, esses dois orbitais eles se complementam, eles se preenchem, eles se juntam, se aproximam, formando um orbital molecular do tipo sigma. O orbital molecular do tipo sigma também é formado quando dois orbitais atômicos do tipo P se aproximam e formam uma ligação entre eles. E também pode formar um orbital sigma quando um orbital S e um orbital atômico P também fazem um compartilhamento de elétrons entre si. Já os orbitais moleculares do tipo π, eles só se formam depois que um sigma foi formado. Então a primeira ligação entre dois átomos ela é sempre do tipo sigma, não importa qual ligação covalente seja e quais átomos estejam realizando essa ligação. Ela sempre vai ser do tipo sigma. Aí depois, se essa substância, esses dois átomos fizerem uma segunda ligação ou uma terceira ligação, no caso aí entre eles, né, formando uma ligação dupla ou tripla, essa segunda ou terceira ligação ela sempre será formada a partir de orbitais do tipo π. Esses orbitais do tipo π ocorrem sempre entre orbitais atômicos P. Esses orbitais atômicos P eles vão ficar paralelos um ao outro e eles não se interpenetram igual acontece com a ligação sigma. Eles apenas formam uma nuvem de compartilhamento eletrônico entre eles, não tem uma interpenetração de orbitais, no caso aqui orbitais uma interação física entre esses orbitais, tá? Quando a gente fala de orbitais moleculares, é sempre importante a gente conhecer o conceito de hibridação, tá? A hibridação, gente, ela consiste num rearranjo dos orbitais atômicos nos subníveis da última camada energética, da camada de valência de um átomo, fazendo com que sejam formados novos orbitais chamados de orbitais híbridos ou hibridizados. O que isso quer dizer? Se a gente está falando o seguinte, que para fazer uma ligação covalente, ela só acontece com os elétrons da última camada eletrônica, da camada de valência. E esses elétrons, eles têm que estar em orbitais livres, em orbitais semi-preenchidos para que eles possam ser compartilhados. Vamos pegar o exemplo do carbono aqui para entender um pouquinho essa questão da hibridação. O carbono, se eu fizer a distribuição eletrônica do carbono, ele tem essa distribuição eletrônica aqui. A última camada eletrônica dele é a camada 2, tá? E os elétrons lá na camada 2, no subnível S, ele tem 2 elétrons e no subnível P ele tem 2 elétrons também. Aqui, ó, aqui está representado o carbono.
essa primeira parte aqui é a camada 1 e essa segunda parte aqui, ó, daqui para frente, é a camada 2. Então, no subnível S, ele tem 2 elétrons. O subnível S só tem um orbital, então o orbital S, o único orbital S aqui do subnível S está completamente preenchido, ele não pode ser usado para fazer ligações químicas. E aqui no orbital P, o subnível P ele tem 3 orbitais atômicos. No primeiro orbital tem um elétron e no segundo também tem um elétron. No terceiro não tem nenhum. Teoricamente, o carbono só poderia fazer 2 ligações químicas, porque ele só tem 2 orbitais atômicos semi-preenchidos que podem ser usados em ligações covalentes. Mas, na verdade, na prática, o carbono ele faz 4 ligações químicas e não apenas 2. Como que pode o carbono fazer 4 se ele deveria realizar apenas 2? Tá? Isso entra o conceito de hibridação. Na hibridação, elétrons menos energéticos vão saltar de orbital, vão passar para outros orbitais, transformando esses estados energéticos dos orbitais em estados energéticos semelhantes, fazendo então com que ocorram a formação de orbitais híbridos, tá? Então aqui, ó, nesse exemplo, nessa hibridação do tipo sp3, o que ocorre aqui? O elétron que estava aqui, ó, no orbital S, ele vai saltar para o orbital atômico P que está livre, que está vazio. E esses 4 orbitais aqui, ó, tanto o orbital S quanto os 3 orbitais P, eles vão manter o mesmo nível de energia, ou seja, eles vão ficar iguais energeticamente. Então os 4 orbitais eles vão ficar semelhantes, por isso eu digo que são 4 orbitais híbridos e não são mais orbitais S ou orbitais P. São 4 orbitais do tipo sp, 4 orbitais iguais. Por isso eu digo aqui, ó, que essa hibridação é do tipo sp3. Por que sp3? Porque ela é feita a partir de um orbital S e 3 orbitais P. Tá? Quando o carbono está hibridizado na forma de sp3, ele pode fazer 4 ligações químicas. E ele sempre fará 4 ligações químicas simples, ou seja, 4 ligações sigmas, tá? Toda vez que o carbono estiver hibridizado na forma de sp3, ele sempre vai fazer 4 ligações simples, 4 ligações do tipo sigma. A segunda forma de hibridação do carbono é na forma de sp2. Por que sp2? Porque agora quem vai participar da formação de orbitais híbridos é um orbital S e 2 orbitais P, ficando um orbital P puro, ou seja, um orbital P sem fazer hibridação. Então aqui, ó, a gente tem o orbital S e os 3 orbitais P. Na formação da hibridação, um elétron do orbital S salta para o orbital P vazio e 2 orbitais P, que são esses dois aqui, ó, vão se juntar ao orbital S, formando 3 orbitais híbridos, que são os 3 orbitais do tipo sp2, um S e 2 P. E um orbital P vai ficar puro, ou seja, ele não forma ligação química. Tá? Toda vez que o carbono ele estiver hibridizado na forma de sp2, o carbono ele vai poder realizar 2 ligações simples e uma ligação dupla. E a última forma de ligação de hibridação do carbono é do tipo sp. Na hibridação do tipo sp, eles vão ter 2 orbitais hibridizados, formados por um orbital S e um orbital P, e 2 orbitais P puros, tá? Que não participam dessa hibridização. Nesse tipo de hibridação do carbono, o carbono ele faz 3 ligações, uma ligação tripla e uma ligação simples, ou 2 ligações do tipo duplas. Tá? Então a gente pode resumir assim, ó, nesse tipo de hibridação aqui. Toda vez que o carbono tiver 4 ligações simples, a hibridação dele é sempre sp3. Ele tem 4 orbitais híbridos. Quando o carbono estiver fazendo uma ligação dupla e 2 simples, ele sempre está na forma de sp2, porque ele tem 3 orbitais híbridos e um puro.
E quando ele faz uma tripla e uma simples ou duas duplas, ele está sempre na forma de sp, porque ele tem dois orbitais híbridos e dois orbitais p puro. Tá ok, gente? Beleza? Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.